Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, você ligado na TV Sim em HD, assistindo a nossa programação. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias, trazendo os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Confira em destaque na edição de hoje. Policiais militares ajudam a salvar um bebê que engasgou com leite materno em Linhares. 12º Batalhão de Linhares apresenta 16 novos sargentos. Lançada mais uma edição do Prêmio de Qualidade do Cacau aqui do município. Aplicativo criado por estudante de Linhares será apresentado em evento nacional. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Com o fim das inscrições para o Enem 2019, o momento agora é de intensificar os estudos dos conteúdos mais importantes, com destaque especial para a redação. A mestra em Linguística, a professora Alcenira Nogueira, é a nossa convidada do último bloco para falar sobre o assunto. Confira também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim Linhares, seu canal local. Uma história emocionante. Um bebê de apenas 16 dias foi salvo por 2 policiais militares que estavam de folga. Foi na madrugada de segunda-feira, aqui em Linhares. A criança teria se engasgado com o leite da mãe na casa em que eles moram em São Rafael, no interior. Desesperada, a mulher pediu ajuda a vizinhos e conseguiu um carro emprestado para trazer o bebê até Linhares para atendimento médico. No meio do caminho, ela e o marido pediram ajuda aos 2 policiais militares e após algumas sessões, algumas massagens na criança, ela recobrou os sentidos e acabou sendo levada depois para o hospital, mas muito melhor. O bebê recebeu alta ao meio-dia desta terça-feira. Realmente uma história emocionante. Parabéns aos 2 policiais militares, que participaram desse atendimento. Eles estavam de folga, viram o desespero da mãe e do pai e prestaram os primeiros socorros e a criança foi salva. O novo concurso de qualidade do cacau aqui em Linhares e a distribuição de novas mudas para a renovação da lavoura cacaueira foram os assuntos de um encontro no gabinete do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. A reunião teve 3 pontos a serem abordados: a assinatura do projeto de renovação da lavoura cacaueira, a cessão temporária de um microtrator com roçadeira para utilização na estação experimental da CEPLAC e a 3ª edição do concurso de qualidade do cacau. O prefeito falou sobre a importância do projeto, que tem como objetivo incentivar a produção de cacau com mais qualidade. Vamos para o 3º concurso e muito feliz, porque os produtores rurais que produzem o cacau no nosso município e região, aqui também esteve presente produtores de Aracruz, muito felizes com todo esse empenho que a administração está tendo em promover, dar um pontapé importante na melhoria da qualidade das nossas amêndoas. O secretário municipal de Agricultura comentou sobre o edital, que visa entregar cerca de 30 mil mudas até o mês de agosto. E essa renovação da lavoura ela acaba sendo muito importante para a retomada da produtividade. E se renova a lavoura com mudas geneticamente indicadas e recomendadas. E é isso que esse edital ele quer através da seleção de produtores. A gente vai fomentar com 30 mil mudas inicialmente, depois mais 30 mil, para que a gente faça essa distribuição com valores subsidiados para renovar a nossa lavoura de cacau e retomar a produtividade aqui no município. O representante da Chocolates Garoto explicou que incentivos como esses tendem a impulsionar a busca por mais qualidade na produção. Como uma grande indústria de chocolate, nós precisamos ter acesso a matéria-prima de muita qualidade. Portanto, concursos como esse, hoje aqui lançado pela Prefeitura de Linhares, contribui com esse plano de poder ter acesso a quantidades crescentes de amêndoas de altíssima qualidade. E a Garoto, como uma empresa do Espírito Santo, uma indústria capixaba, há uma disposição e um interesse especial em poder usar o cacau aqui da terra. O sindicato é parceiro, nesse evento e claro que a gente de início tem que parabenizar a Prefeitura pelo início desse trabalho. Com certeza colheremos frutos de excelente qualidade no futuro. É Linhares pensando na frente, é Linhares se deslocando para a melhoria do homem no campo. Esse programa de renovação da lavoura cacaueira é muito importante, Traz aí um alívio para produtores que têm dificuldades em adquirir novas mudas. E, claro, o concurso de qualidade do cacau, que realmente veio para ficar. Mais uma edição vai ser realizada esse ano, muito importante.
Bom, vamos agora aos Estados Unidos para a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje com uma novidade para vocês que nos acompanham, falando um pouquinho sobre vida aqui nos Estados Unidos. Hoje vamos falar de educação. Esse é o Alberto, meu filho mais velho, que na semana passada formou aqui na High School. E ele vai falar um pouquinho para vocês que nos acompanham aí no Espírito Santo sobre a experiência dele em fazer uma High School aqui nos Estados Unidos. Fala pra gente, Alberto, onde você estudou e como foi a experiência? Bom, eu estudei em 3 escolas diferentes aqui nos Estados Unidos. Uma foi a Fairfield Ludlow High School em Connecticut, aí depois eu mudei para Celebration High School em Orlando, e aí eu me graduei esse ano na Spanish River High School aqui em Boca Raton. A experiência ela é muito boa, ela é ótima, é totalmente diferente do que você vive no Brasil. Você tem uma liberdade dentro da escola que você não tem no ensino médio no Brasil. Você escolhe as aulas que você quer ter, o que você quer fazer. Por exemplo, eu fiz muita aula de business, porque tenho exemplo em casa. Fiz também aulas de computação para aprender a fazer Photoshop, essas coisas. E também as aulas de história, de inglês, de matemática, enfim. Mas ciência e geografia são aulas que não são obrigatórias você fazer. Você faz opcional. E o programa de business da Spanish River High School é um dos melhores, né? Aqui dos Estados Unidos. Eles têm o DECA, eles são um dos maiores dos Estados Unidos. Todo ano eles disputam torneios estaduais e nacionais de business. E aí se você entra nesse grupo, você viaja para participar de eventos, conhecer gente, fazer conexões, enfim. Que legal. Agora o próximo passo é o college, né? Que você vai em breve. Sim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação e ao seu filho, Alberto, né, pela conclusão aí. Realmente, né, a educação dos Estados Unidos está num nível muito mais avançado. A gente torce para que a nossa educação brasileira consiga avançar um pouco mais. Aliás, no último bloco do Sim Notícias de hoje, a gente continua falando sobre educação, sobre os preparativos para o Enem 2019. Agora a gente vai ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira vai ser com sol entre nuvens, mais uma vez sem chuvas. Linhares com temperaturas entre 20 e 32 graus. Colatina com mínima de 21, máxima de 30 graus. Em São Mateus, variação entre 23 e 33. Em Vitória, mínima de 21 e a máxima chega aos 30 graus. E a seguir você vai ver que o 12º Batalhão de Linhares apresentou seus novos 16 sargentos. É um instante só. O aplicativo digital Relojoaria do João, desenvolvido pelo estudante de Pedagogia da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Facele, o Gabriel Uli Cardoso, será apresentado no Encontro Nacional de Educação Matemática Enem, que acontece entre os dias 14 e 17 de julho em Cuiabá, no Mato Grosso. O projeto, criado no ano passado para atender o aluno da Educação Especial João Vitor Santana, da Escola José Modenese, no bairro Canivete, hoje está em fase de testes, atendendo mais de 12 estudantes da escola com diferentes tipos de deficiência e visa despertar a vontade de aprender matemática. Parabéns, né, ao Gabriel pela criação do aplicativo. Vamos torcer por ele na apresentação desse projeto, nesse encontro nacional lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E novos 16 sargentos foram apresentados pelo comando da Polícia Militar aqui em Linhares. Eles passaram por um curso de formação concluído agora e passarão a atuar na segurança tanto de Linhares quanto Rio Bananal e Soretama. Uma turma de 16 policiais lotados no 12º Batalhão de Linhares, envolvidos em um curso com o objetivo a mudança de patente e aprimoramento de praças, já regressou à sua origem. O encontro de apresentação dos novos sargentos da Polícia Militar de Linhares aconteceu em um culto de gratidão a Deus pelo feito que visa aumentar a sensação de segurança dos moradores de Linhares, Rio Bananal e Soretama.
O tenente-coronel Lozer, comandante do batalhão, falou sobre a importância do curso e a consequente formação dos novos sargentos da Polícia Militar. Ela ganha profissionais mais qualificados, preparados, treinados. Foram 8 meses de dedicação no curso. Então, assim, agora foram inúmeras disciplinas que eles foram capacitados. Então, eles vão poder desempenhar melhor o papel de atender o cidadão, a ocorrência, da delegacia, até mesmo autoridades do Judiciário, do Ministério Público, vão ter feito uma interlocução, uma ligação melhor. Os ex-alunos sargentos, agora formados e com nova patente, tiraram fotos e receberam uma placa comemorativa certificando o curso. Para o comandante, eles serão utilizados de forma estratégica. Então, a gente espera que eles sejam agora, com essa qualificação que eles possuem no retorno do curso, que eles possam então estar mais presentes com a comunidade, que eles consigam intermediar melhor as questões, os problemas mais diversos que tenha. A gente quer, principalmente, colocá-los em situações que vão prevenir ocorrências, e não somente atender ocorrências e situações repressivas, mas até mesmo preventivas, para evitar que o problema ocorra, que todos nós, na verdade, queremos, né? Como foram 8 meses em curso, o batalhão teve que lidar com a ausência temporária para o bem da segurança local. Mas não faltaram estratégias para lidar com a situação. Então, a gente, com a lacuna dos policiais, que está sendo suprida agora, a gente acaba usando escalas especiais, extraordinárias, às vezes pedindo apoio a outros batalhões também, e, na verdade, adequando e ajustando da forma que a gente tem, que você acabou de questionar, né? Então, a gente acaba ajustando, tirando de um local que a marginalidade acaba migrando, então a gente vai suprindo dessa forma. Bom, bem-vindo de volta os novos policiais, agora como sargentos, né, que poderão realmente contribuir com a nossa segurança pública. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 363 a saca. Arábica 7, R$ 310. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 275 a saca. E agora a gente confere os destaques do nosso esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Futebol amador com o Golfinho de Povoação no Interligas. É uma competição estadual. Bem, o Golfinho de Povoação começou muito bem o seu desafio de lutar pelo título de campeão do Interligas 2019. Vem de vitória na estreia, 3-2 sobre o São Geraldo da Serra. Foi no campo do Vasquinho, Interlagos, no último final de semana. O Enderson marcou 2 gols e Flávio completou a vitória. É bom lembrar que o Golfinho é o atual campeão do torneio de futebol 1º de maio, temporada 2019. No próximo sábado, o Golfinho enfrenta o União de Jucu, de Viana, na região da Grande Vitória. O jogo está marcado para as 18 horas. O Golfinho mescla jovens com jogadores mais experientes. A exemplo do Linhares Futebol Clube, mostra que nossa cidade tem o mais importante, viu, gente? Talentos na base, tem a matéria-prima. Então, que haja estrutura no futebol profissional, para que os jogadores talentosos e interessados ganhem o tão sonhado mercado. A torcida local merece. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Após o intervalo, eu converso com a mestra em Linguística, a professora Alcenira Nogueira, que veio falar sobre os preparativos para o Enem. As inscrições terminaram na semana passada e é hora de intensificar os estudos, né, e, sobretudo, para a redação, que tem aí 1000 pontos em disputa. Confira o bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo. Minha gente, na semana passada encerraram-se as inscrições para o Enem 2019, né? Tá aí uma correria, os estudantes se aplicando e, claro, fica aquela preocupação com relação ao tema da redação deste ano e as mudanças, né, que o governo promoveu. Eu estou ao lado aqui da professora, mestre em Linguística, Alcenira Nogueira, que mais uma vez vem tirar dúvidas e dar orientações para você que nos assiste. Tudo bem, Alcenira?
Tudo bem, Cláudio. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Só para lembrar, no ano passado você deu o tema da redação aqui em primeira mão e acertou na mosca, né? Sim, acertou em cheio. Até comentávamos no ano passado, vai ser fake news? Não. Fake news não, vai ser ligada a fake news. E foi justamente aí essa manutenção, esse desequilíbrio de dados na internet. E essa previsão, Cláudio, ela se dá por inúmeros fatores. Estávamos conversando anteriormente. Ou seja, você não tem bola de cristal, não. O cotidiano já mostra isso. É impossível. Eu sou, inclusive, contra, enquanto professora, eu discordo plenamente de você treinar, limitar-se a um tema. Isso é um problema. Você fica preso ali numa coisa só. Candidato do Enem, o que se dá? Estar preparado para a redação do Enem. É estar preparado para lidar com a criticidade de todo e qualquer tema, não um tema específico. Alcenira, é importante então o estudante estar atento ao que acontece no Brasil e no mundo, tanto na televisão quanto na revista, no jornal, está sempre bem informado? Essa bagagem curricular, eu falo aqui, que se dá não somente na formação conteudista na escola, ela se dá com essa criticidade de mundo. É nossa ferramenta indispensável para estar preparado para toda e qualquer prova seletiva. Todo ser humano tem que estar bem informado. É indispensável, não é somente um candidato que vai passar por um exame do Enem, avaliação do ensino médio, mas toda e qualquer prova. O problema é que isso não se consegue nas redes sociais. Não. Essa informação... Até porque, não, Cláudio, vamos analisar. Você está ali no feed, né, passando timeline de postagens, vamos dizer que você encontra, hoje nós encontramos várias ferramentas com notícias sólidas, né? Eu tenho que saber as fontes confiáveis, se sim ou não, mas estar a par de notícias de cunho nacional e internacional é indispensável para estar preparado para todo e qualquer... Ou seja, viu ali na rede social algum tema, pesquisar isso depois, mais a fundo. Aí é a questão que nós já falamos anteriormente, acho que já conversamos sobre isso. Eu não posso acreditar em tudo que eu vejo, eu tenho que saber a fonte, a informação é verídica, não é, de onde veio, quem falou, quem foi ali, o profissional que comentou, para que a partir daí eu tenha e dê credibilidade necessária à informação. A primeira etapa do Enem é em novembro, né? Novembro, dia 3. Novembro, no final de semana, e no seguinte mais uma prova. Gente, parece longe, mas não é, né? Não, bem perto. Bem pertinho, passa muito rápido. Nós já vamos para junho, né? São aí 4, 5 meses. 5 meses. É muito rápido. É, rápido demais. É um momento de intensificar aquela revisão do que já se aprendeu, né, professora? Bem, Cláudio, muitos ainda nem começaram a estudar, isso é um problema sério, né? Até brinco com isso, porque se você ainda não começou a estudar, muitos estão comemorando, porque são mais de 6 milhões de inscritos, você imagina. A concorrência agradece. A concorrência agradece pelo fato de você não estar estudando. Então, com a prova, como eu respeito muito o Exame Nacional do Ensino Médio, respeito muito. Você acha que é uma ferramenta que veio para ficar e que avalia bem o aluno? Sim, muitos fake news cogitaram com a mudança de governo, vão tirar o Enem, não, isso não vemos perspectivas, até porque o atual governo já anunciou mudanças, e se ele anuncia mudanças, as mudanças não são no intuito de enfraquecer, mas no intuito de fortalecer o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos a previsão de, no próximo 2021, várias mudanças com relação ao Enem, e principalmente no que concerne a quantidade de questões. Por exemplo, em 2021 nós teremos hoje nós temos 180 questões. A partir de 2021 nós teremos somente 90 questões. Mas imagino que Mas elas terão assim, na primeira análise, no primeiro dia de exame, serão 2 provas também, a avaliação vai ser mais com base no BNCC, na base nacional, nos conteúdos mesmo. Na segunda prova, eles serão avaliados de maneira mais específica. Por exemplo, se você escolhe medicina, a sua análise vai mais para o ramo da ciência. Isso. Se você escolhe, por exemplo, o direito, aí você vai para a área de ciências humanas. Então, você vai escolher mais a questão de acordo com o seu curso, você praticamente escolhe a natureza, a qualidade, o cunho das questões selecionadas. Como diz o ditado, colocando cada um no seu quadrado, né? Colocando ali cada turma. Isso aí, eu acredito que desde o ex-governo, Michel Temer, quando ele foi aprovado as mudanças no ensino médio, as provas, elas têm a tendência de buscar algumas provas internacionais que deram certo. Bacana, eu acho que realmente o Enem, né, já vamos aí para quase 20 anos, né? Sim, 21 anos. Que tem avaliado. Se não é o ideal, pelo menos estamos caminhando, né? Eu vejo muitos estudantes que se frustram, né? Tirei 400 pontos, 300 pontos na redação, eu sou muito burro,
Mas, na verdade, faltou estudar um pouco mais. Não, né? é realmente estar preparado. E eu falo, as mudanças são previstas para 2021, Cláudio, mas nós já deixamos aqui, né, de antemão, algumas dicas, como sempre, a TV Sim sai na frente. Primeira mão aí. Por exemplo, se existe possibilidade de mudanças, sim, acontecerão em 2021, mas possivelmente nós já teremos mudanças neste ano. Alguma coisa vai mudar esse ano. As falas do governo já deixam claras. Não quer dizer que quem, por exemplo, tema de redação, né? Não quer já vou te perguntar qual vai ser o tema desse ano. Mas com relação às questões, o governo já deixou claro as questões mais conteudistas mesmo, naquilo que o aluno aprende no ensino médio mesmo, as disciplinas, o conteúdo aplicado no ensino médio. Então você acredita que vai ser isso? Sim, vai ser aplicado? Elas não terão mais essa abrangência humanitária como antes, não. Agora as questões vão ser voltadas, por exemplo, se existe uma questão ambiental, eu vou ter que usar aquilo que eu aprendi, por exemplo, em física, para que eu consiga auxiliar e propor uma intervenção nesse sentido. Então, a natureza da prova, sim, sem dúvida, ela vai assumir uma postura mais conteúdo, mais disciplina. Que é o que dá mesmo uma resposta ao governo do que está sendo aplicado, né? Se realmente que é o que ele aprende no ensino médio. Então, a natureza das questões ficou claro que elas vão sofrer modificações. Alcenira, eu vejo muita gente criticar, né, a educação brasileira, que infelizmente ainda estamos muito aquém dos grandes países, né? E a gente vê o esforço até de profissionais e de alguns governos também para poder melhorar isso. O Brasil é um país grande, um país rico, né? E a gente precisa melhorar. Mas eu imagino que deve ser um empenho de todos isso aí, da família, do próprio estudante em querer também, né? Cláudio, nesse sentido acaba-se realmente, um fato de jogar a responsabilidade para o outro. Cabe ao professor educar o aluno. A educação do aluno ela não se dá somente com o papel do professor, ela se dá com a influência do Estado, ela se dá com a família. Então não cabe, eu percebo que por muitas das vezes o professor é demasiadamente cobrado, até o Estado é demasiadamente cobrado, não estou aqui ausentando a responsabilidade de ninguém. Isso só vamos alcançar mudança quando família, Estado, realmente docente, escola, nos unirmos com o intuito de melhorar a educação. Inclusive a gente vê que alguns pais colocam o filho lá na escola e acham que está tudo resolvido. Sim, então o papel do professor, ele não é educar a criança. É lógico que ele tem que fazer da melhor forma possível, nós não isentando a responsabilidade, mas nós, professores, só temos êxito se nós tivermos a cooperação da família. Senão não funciona. Então, de lado, nós temos o Estado, sim, mas nós só vamos ter êxito, vamos ter mudanças e alcançar resultados positivos quando nós tivermos, assim, essa cooperação no sentido de alcançarmos o resultado, que é o nosso foco, é o rendimento pedagógico, disciplinar, educativo. União de forças mesmo. Sim, é a união de valores em prol de um objetivo comum, de um foco. Beleza, deixei aqui para o finalzinho, porque eu queria saber da professora Alcenira Nogueira, o que vai ter de tema da redação desse ano? Porque a redação é o carro-chefe, né? Para muita gente é o bicho-papão, mas para aquele estudante que lê muito, escreve, é ali que ele arrebenta a boca do balão, né? O que você acha que vai cair de tema, assim? O que é possível esse ano? Bem, Cláudio, volta a frisar. Esteja preparado para todo e qualquer tema, seja ele qual for. Vá para lá com vocabulário, conhecimento. O que você precisa? Lembra das 5 competências do Enem? Eu preciso dominar a norma culta, eu preciso conhecimento acadêmico e conhecimento de mundo, eu preciso organizar esse texto dentro de uma estrutura solicitada, eu preciso propor uma intervenção saudável para essa circunstância então debatida no texto. E como que eu estou preparado para isso? Não é me limitando a um tema, é estando preparado para todo e qualquer tema. Certo? Mas mudança de governo pode alterar a nomenclatura do exame com relação ao tema? Pode. É o presidente que vai intervir, é ele que escolhe o tema? Não, também não quer dizer que não seja, né? Ele é chefe do Poder Executivo, pode sugerir, né? Mas o INEP é ligado ao governo. Aí eu volto até aqui, não sei se você lembra, Cláudio, em 2015, o tema da redação foi a violência contra a mulher. Memória boa, né? Já são 4 anos. Qual foi, naquele ano, a ex-então presidente Dilma, ela tornou hediondo o crime feminicídio. Exatamente. No mesmo ano em que ela tornou esse crime como hediondo, foi o tema que o tema foi violência contra a mulher. Ela, então, a ex-presidente Dilma. Então, o governo tem? Sim, claro. A redação ela pode assumir a questão ideológica
E pelos depoimentos, pelo governo em que estamos inseridos, nós presenciamos um governo neoliberal, né? Exatamente, as ideias bem liberais. Nesse sentido. Então, acreditamos sim que o tema vai ter uma alteração bem significante. Possivelmente a linhagem do atual presidente, ela vai para uma linha de raciocínio, uma independência, né, da população, uma menor intervenção do Estado. Então, nesse quesito neoliberal, o que nós podemos sugerir aqui? Por exemplo, patriotismo está em alta. Exatamente. Civismo está em alta. Essa questão o amor à pátria, do efeito vira-lata, justamente de não valorizar o nosso país. Presenciamos constantemente o fato de que muitos não valorizam, muitos criticam. E por muitas das vezes nós mesmos, enquanto brasileiros, queimamos ou, né, sujamos a imagem do nosso país, da nossa pátria, a falta de civismo. Então eu penso muito nessa linhagem de raciocínio. Segurança pública. Também, E um outro ponto é a reforma da Previdência. Então, esses quesitos, eu penso que ele vai problematizar o menos possível essas questões humanitárias que vimos no governo anterior. Percebemos pelo governo, pela fala, pelo seu pronunciamento, pela sua visão enquanto Enem, essa mudança, sim, com relação ao tema do Enem. Tá aí, gente. Olha, você estudante que nos acompanha, pega essas informações, obviamente que tem que ampliar, né, o leque, né, pegando essa questão de civismo, de amor à pátria, e dá uma ampliada, né? Sim, dá para ampliar, lógico. Né, a presença do Brasil na América Latina, e um país importante, né? E tem que estar de olho em todos os assuntos ligados a isso. Claro, né? de que maneira eu posso valorizar a minha pátria, o meu país, voltar com civismo, com patriotismo, onde estamos pecando com relação a isso. Podemos citar os últimos eventos em que tivemos um envolvimento mundial, como o caso da Copa do Mundo. Exatamente. Então, tudo isso nos traz um ângulo de argumentação bem sólido. Em termos de estrutura da redação, você acha que muda alguma coisa esse ano? O que vai ser pedido é diferente? Não, tipologia dissertativa, argumentativa, sim. Ou seja, tem que ter argumento, não adianta ir para uma redação dessa se não tiver o INEP deixou claro que nos próximos anos, né, 2019, 2020, não se altera demasiadamente. Mas deixamos claro, não se altera a quantidade de questões, a tipologia da redação, mas possivelmente as questões terão um cunho mais conteudista e a redação ela toma uma linhagem diferente com relação ao tema, ao assunto. Só para a gente finalizar, bom, a redação ela tem esse peso, são 1000 pontos, né? 1000 pontos. E certamente tem um sentido, porque é onde realmente você considera ali o que o aluno consegue expressar de conhecimento, né, professora? É uma expressão democrática. Você mostra sabe ou não sabe? Em uma questão você mostra que sabe e que não sabe. Exatamente. Então um aluno alienado, que não está a par de nada que acontece à sua volta, ele vai debater o quê? Propor o quê? Ele pode acertar a prova objetiva toda, mas chega na redação, aí ele perde na redação. De calça curta. E eu falo, volto a frisar, não menosprezando nenhuma outra, mas é uma questão que vale 1000. Invista nisso. Meu amigo. Então tem que se preparar, ler bastante, treinar bastante, buscar ajuda, inclusive, de um profissional da área para poder, né? Ninguém nasceu sabendo fazer redação, então tem que... Se você tiver a prática diária de noticiários, 2 redações semanais, uma não dá. 2 por semana já deixa o camarada... 2 redações semanais e busca de conteúdo. Eu acredito que a escola, todo e qualquer curso, ele te prepara tecnicamente. Porque o conteúdo mesmo é com o aluno, é muito Agora, subjetivo. Conteúdo não se insere na mente. Não existe professor de redação de português que faça esse milagre. Não tem como colocar na cabecinha do cidadão. Essa responsabilidade é do aluno. Então, de olho no noticiário. Muitos não gostam, Cláudia. Eu quero somente curtir aquilo que me atrai. Muda um pouquinho a rotina. Se quer se dar bem em todo e qualquer exame, principalmente no Enem. Verdade. Muda um pouquinho, está na hora de mudar. Obrigado pela presença mais uma vez, Prazer, meu, sempre atualizada, trazendo informações sobre o Enem aqui. E a gente vai voltar a se falar, porque, né, tem muita Nós vamos dar uma linhagem, vamos acompanhar esse pessoal até lá, né, Cláudio? Vamos lá. Estamos juntos nessa. Se possível, num outro bate-papo, vamos trazer aqui algumas situações de redação, tema de redação, vamos fazer juntos. Trazer uma aqui para, de repente, fazer Fazemos juntos, Cláudio. Aqui na hora, né? Isso, ao vivo, pessoal aí. Se Deus quiser. Obrigado, Alcenira. Nada, tchau, tchau. Eu conversei com a Alcenira Nogueira, que é mestre em Linguística, né, professora, e nos trazendo essas informações sobre o Enem. Então, portanto, aluno, quem não começou a estudar, começa a estudar agora o mais rápido possível, intensifica, porque passa muito rápido para não chegar no dia da prova e ficar lá, né? Eu agradeço a você que nos acompanha pelo canal 16.1, para quem é assinante Sky, 316.1. Nas redes sociais, nos acesse pelo facebook.com/Rede Sim Linhares. Essa entrevista, todo o nosso conteúdo, você também revê no nosso canal no YouTube.
Inclusive pode compartilhar, viu? O telefone da redação está aí, 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.